A pergunta é: como que o mal pode afetar a vida de uma pessoa, a vida de um filho de Deus eleito, um predestinado? Em primeiro lugar, é preciso compreender que o mal, normalmente ele não se apresenta como mal. Ele não chega e diz, eu sou o mal e eu quero te destruir. Não é assim que funciona. A Bíblia diz em Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Outra passagem, 2 Coríntios 11:14 diz, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, o mal, normalmente, ele se apresenta como algo bom, prazeroso, bonito. Essa é a estratégia do mal. Quando você tem um inimigo declarado, você se previne. Mas quando a pessoa não sabe ou pensa que é amigo, é aí que muita gente se dá mal. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter discernimento de espíritos. Isso está em 1 Coríntios 12:10. Quando você se envolve com Deus, você passa a discernir o bem e o mal. Então a pergunta é, o diabo pode atingir uma pessoa e, consequentemente, levá-la para o inferno? Hebreus 2:14 diz, Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Lembre-se, antes da cruz, o diabo possuía as pessoas. Após a cruz, ele, catargel do grego, foi impedido de possuir um cristão. Outra passagem está em 1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. A Bíblia diz, quem é nascido de Deus não vive em pecado. Pode em algum momento cometer algum deslize, mas não vive na prática do pecado. Aí entra outra pergunta interessante. Para uma pessoa ser salva, qual é a porcentagem de acerto que a levaria para o céu? E para alguém perder a salvação, qual a porcentagem de erro que a levaria para o inferno? Eu vou te responder. Para começar, se dependesse de nós, ninguém seria salvo. Eu não conheço ninguém que passou por esta terra, fora Jesus Cristo, que foi perfeito na carne. Então a resposta está em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo 9 diz, não dê obras para que ninguém se glorie. Portanto, fora da graça de Deus não há salvação. Não adianta tentar com sacrifício, com ritos, com obras. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. Pastor, e onde o diabo entra nessa história? Exatamente com dardos inflamados, com setas malignas na mente das pessoas. É por isso que a Bíblia diz em Efésios 4:27, nem deis lugar ao diabo. Então, como que se dá lugar ao diabo? Quando se acredita nas suas mentiras. Pois é exatamente essa a forma que o inimigo age. Ele age através da ignorância das pessoas. O diabo usa os seus agentes, às vezes até em cima de púlpitos, acusando o povo de Deus, usando situações. Quando alguém desconhece, por exemplo, o efeito da obra de Cristo na cruz, ela pensa que tudo o que acontece de mal é o diabo. E nem sempre é assim. Por isso, então, é necessário compreender quais são as obras da carne e o fruto do Espírito. Isso está em Gálatas 5:16-24. Se uma pessoa desconhece isso, ela usa sempre aquela velha desculpa. Ela comete pecado e diz que foi o diabo. Eu fiz isso porque o demônio, sabe? 1 de João 3:8 diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então Jesus destruiu as obras do diabo. Quando não se tem uma vida espiritual ativa, quando uma pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus, normalmente se aceita as mentiras do diabo na sua vida. Tem uma pequena história para ilustrar o que eu estou falando. Diz que havia dois grupos divididos por um muro. De um lado o povo de Deus e do outro o diabo e os seus capetas. Em cima do muro um jovem indeciso. O povo de Deus gritava, desce daí, vem para o nosso lado. E os do diabo em silêncio. E o jovem continuava em cima do muro. E de repente o jovem disse ao diabo, o povo de Deus vive gritando para eu descer do muro e ir para o lado deles e você, diabo, não diz nada? O diabo disse, eu não digo nada porque o muro é meu. Moral da história. Não existe meio termo, não existe um campo neutro espiritualmente falando. Ou você está do lado de Deus e pratica a sua palavra, ou vai viver iludido achando que ainda é cedo para servir a Deus, que tem que aproveitar a vida e que um dia você vai se render a Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 4:7, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, hoje é o dia de você se render a Cristo e viver uma nova história na sua vida. Pense nisso.